Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se inscreva nesse canal, por favor. Comente, compartilhe com seus amigos. Abra seu coração também, abra sua mente, abra sua casa, para que a palavra de Deus alcance e te transforme, né? Assim como tem feito comigo, eu oro para que essas palavras, esses vídeos venham te direcionar, venham te capacitar, venham te fortalecer e venha alcançar também outras pessoas ao seu redor. O Salmo 37, né, nós estamos nessa série 150 dias, 150 salmos, 150 salmos e 150 dias, e cada dia, cada salmo tem sido algo maravilhoso, tem sido algo transformador. Agora nós já estamos em um lugar de alegria, em um lugar de satisfação do Senhor, e o Salmo de número 37 trouxe-me muitas memórias interessantes e algumas reflexões que eu acredito que seja exatamente para esse tempo. O Salmo 37 talvez seja um dos salmos mais atuais, um dos salmos que mais entende o que nós estamos passando e o que nós estamos vivendo hoje. E a primeira coisa é a comparação. Como nós temos e somos bons, como nós temos a capacidade e somos bons, né, em nos compararmos. E nós nos comparamos em todos os níveis e esferas possíveis. Nós nos comparamos financeiramente, nós nos comparamos religiosamente, fazemos comparação de casamento, o esposo da amiga, a esposa do amigo, os filhos. Nós fazemos comparações o tempo todo, a todo momento, a todo momento. E nos últimos anos, com o advento das redes sociais, né, nós estamos mais frenéticos nisso. Nós nos comparamos o tempo todo. Nós deixamos de buscar referência para investir em comparação. Então, quando nós olhamos um vídeo, quando nós olhamos alguém que está tendo sucesso em alguma coisa, nós almejamos aquilo que aquela pessoa tem da maneira que ela tem. Nós não a temos apenas como referência e vamos sendo fiéis naquilo que o Senhor nos chamou para conquistar algo. Então, nós estamos em um momento onde somos sufocados o tempo todo por nós mesmos. E muitas das vezes nós colocamos esse peso, atribuímos, né, esse peso que está sobre nós, esse sufoco que nós sentimos, essa coisa de se sentir afogando, essa ansiedade em outras coisas. Mas muitas das coisas que nos atacam, que nos afligem, são aquilo que nós estamos almejando, ou aquilo que nós estamos vendo, ou como nós estamos falando, que não está relacionado ao que Deus nos chamou para ser. Não é a bênção, a porção de Deus para nós, é a porção do outro. Então, o Salmo 37, ele deixa isso muito claro. Um outro aspecto desse tempo também, e seria o ponto número 2, é como a maldade, a violência, a agressão está por toda parte da sociedade. E como isso tem nos matado e nos afundado como seres humanos. Essa semana nós estamos vendo o caso do cachorro que foi agredido e a conversa que mais aparece é o quão jovem essa pessoa é, porque ela pode ser responsabilizada por esses atos. Se fosse uma pessoa negra, se fosse uma pessoa branca, tudo nós colocamos em um lugar de discussão para atacar. Vivemos em uma defensiva, mas nos defendemos para atacar. Então, essa semana a Interpol fez uma operação internacional contra o tráfico de crianças e eles prenderam cerca de 3.750 traficantes ao redor do mundo. Foi a maior operação já feita na história,
com relação a isso, e eles resgataram aproximadamente 4.300 crianças. 4.300 pessoas, seres humanos que estavam sendo escravizados. Uns estavam sendo escravizados sexualmente, outros iriam ter seus órgãos vendidos. E isso mostra o quão distante, o quão distante nós estamos de Deus, e mostra o que a sociedade, o que o ser humano é capaz de fazer para viver do jeito que acha que deve viver. Então, são capazes de vender pessoas, capazes de matar brutalmente animais, são capazes de atacar pessoas, são capazes de vender órgãos das pessoas. E como nós vemos, como nós reagimos a tudo isso? Então, muitas das vezes nós nos sentimos sufocados por tanta coisa ruim, por tanta comparação, por tanta instabilidade, e nós olhamos para nós e nos sentimos inúteis. Porque olhamos para o ímpio, ele está agredindo, ele está sendo maldoso, ele está vendendo coisas ilegais e ele está prosperando, ele está crescendo. O ímpio, ele está sonegando imposto, o ímpio, ele está fazendo as tretas, né, as coisas erradas, e ele está prosperando, e ele está comendo bem. E muitas das vezes você que está fazendo tudo certo, parece que a sua vida não vai para frente. Com relação à segurança, parece que nós não temos segurança, nós não temos educação, nós não temos onde calçar os nossos pés, né? Onde alicerçar, onde fincar os nossos pés. E nos sentimos impotentes diante de tanta violência. Teve o caso das crianças também que se perderam na mata e não sabe se elas se perderam, elas deveriam ter sido encontradas. Então, onde estão as crianças? Então, são muitos e muitos e muitos casos de violência, muitos e muitos casos de agressão, seja ela física, seja ela psicológica. E por que as pessoas fazem isso? Porque estão longe de Deus. E o que motiva elas? O desejo de viver da maneira que elas acham que devem viver, independente de como isso vai afetar o outro. E às vezes nós olhamos para a vida do outro e nós não sabemos o que ele fez para conquistar aquilo. E sim, pode ser através do trabalho, sim, através de uma vida honesta, sim. Mas já parou para pensar que às vezes você está almejando ter a vida de alguém e aquela pessoa fez coisas ilícitas, coisas erradas para alcançar aquilo? Ou ela, o que a gente ouve falar, né, passou por cima de todo mundo para alcançar aquilo? Então, muitas das vezes nós estamos almejando algo que nós não deveríamos almejar. Nós estamos almejando algo que nós não deveríamos sequer cogitar. Então, o Salmo 37 diz assim: não te aborreças por causa dos homens maus. Esse salmo, ele vai te dizer como viver. Esse salmo é um salmo prático. Eu vou começar lendo ele, não vou parar mais para fazer nenhum tipo de observação, mas ele é um salmo prático. Ele diz para você, ó, faça isso, veja isso e faça isso, viva na prática isso. É assim que você deve viver, é assim que você deve enxergar, é assim que você deve se comportar. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas invejas dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu marquei essa parte porque ela é maravilhosa. Quando nós olhamos uma situação de injustiça, quando nós estamos em um lugar de comparação,
quando nós estamos em um lugar de tristeza e nós temos a opção de desejar algo. O que o nosso coração está desejando? Se o Senhor ele fosse olhar para nós hoje e fosse realizar o desejo do nosso coração, o que iria ser realizado? O que iria acontecer? Nós olhamos para a situação de injustiça e nós queremos justiça. Nós olhamos uma situação de miséria e nós queremos que aquilo seja resolvido, que aquela pessoa tenha condição de se alimentar. Nós olhamos para uma situação de escravidão e queremos que aquela pessoa seja liberta das correntes que a escravizam, das pessoas que a escravizam. Qual é a nossa reação quando nós olhamos para algo e o que nós desejamos quando nós estamos diante de algo, nós sabemos que é errado. Nós sabemos que aquilo é uma injustiça. Como nós reagimos e como o nosso coração reage? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará tua justiça sobressair como o sol, o teu direito como no meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças por isso. Não te aborreça, por isso só lhe trará o mal. Pois isso só lhe trará o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que a riqueza de muitos ímpios. E esse versículo 16 ele é maravilhoso. Porque o pouco que nós temos, o pouco que o justo tem, vale muito mais do que qualquer quantia, do que qualquer coisa que o ímpio tem. Então se alegre, celebre no pouco que você tem. E se é muito, se alegre também, pois vem do Senhor. Mas o justo, mesmo que ele tenha menos, ainda vale mais. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os ímpios, o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia mau e se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, sim, como fumaça desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhes a mão. Esse versículo também, dentre muitos outros, é maravilhoso porque o Senhor que firma os nossos passos. Ore para o Senhor firmar os seus passos. E ainda que você caia, ainda que você abra uma empresa e ela não vá para frente, você não vai cair
Você não vai continuar prostrado por causa da empresa que caiu. Talvez você faça um vídeo muito elaborado, maravilhoso, e gastou horas ali, e ele não tem milhões de visualizações. Não se preocupe, as pessoas que precisavam ouvir, que precisavam ver, ouviram e assistiram aquele vídeo. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta os seus e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do Senhor está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Verás quando os ímpios foram exterminados. Vi o ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante, mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz, quando os transgressores serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Olhe para o homem reto, olhem para o homem íntegro, olhem para o homem de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo Salmo.